Olá, pessoal! Eu sou a professora Flávia Furtado e vou conversar com vocês sobre recrutamento e seleção. Nas outras aulas, nós discutimos sobre a importância que as pessoas têm para as organizações. E, de fato, as pessoas são o principal ativo, aquelas que alcançam, aquelas que perseguem, que executam os objetivos das organizações. E se assim é verdade, nós precisamos, então, selecionar as melhores pessoas para trabalhar nas nossas organizações. E como fazer isso? Por meio do recrutamento e da seleção. O recrutamento ao conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair bons candidatos para ocupar os cargos na nossa organização. Como que nós fazemos isso? Nós divulgamos. Como é que nós divulgamos? Por meio de jornais, revistas, rádio, carro de som, internet. Hoje se usa muito as empresas como Cato, Empregare, né, que são empresas de recrutamento. Nós temos também as empresas de recrutamento de estagiários, como o CIEE. Então, e aí nós temos 3 tipos de recrutamento. Recrutamento interno, que é o recrutamento que a gente faz na própria organização, sem precisar de divulgação externa. Nós temos o recrutamento externo, que é onde a gente vai atrair candidatos de fora, ou nós temos o recrutamento misto, que é o recrutamento em que a gente usa tanto técnicas de atrair candidatos de fora da organização, quanto técnicas para atrair colaboradores de dentro da nossa organização. O recrutamento interno, ele tem algumas vantagens, como, por exemplo, rapidez, agilidade, menor custo, estímulo à motivação, porque os colaboradores vão se sentir valorizados, não é verdade? Mas o recrutamento interno também tem suas desvantagens. Corremos um grande risco de não oxigenar a cultura organizacional. O protecionismo, uma desvantagem, né, do recrutamento interno, porque pode ser que um líder, ele privilegie os seus apadrinhados, né? Os relacionamentos podem entrar em conflito, porque quando aí eu tenho 2 ou 3 colaboradores trabalhando no mesmo setor, numa mesma organização, e eles vão ser concorrentes, então aí pode gerar certo conflito, né? E pode haver alguma preferência, algo do emocional que predomina, da proximidade, do chefe já saber das necessidades, coitado, aquele dali precisa muito de ser promovido. O recrutamento externo, quais são as vantagens? Eu renovo, eu oxigeno as pessoas que fazem parte da minha organização, eu não vou ter conflitos ali entre os colaboradores e vou, de certa forma, eu vou evitar esse protecionismo. E as desvantagens do recrutamento externo: desmotivação do pessoal antigo, é um processo mais demorado, há dúvidas em relação aos novos contratados, porque não se conhece os novos contratados, e maior investimento. E uma coisa muito importante: nós não podemos discriminar de nenhuma maneira, qualquer que seja as características do candidato. E o que é seleção? Então, recrutamento, atrair, convidar. Seleção é o ato de escolher. Escolher, dentre aqueles candidatos recrutados, os que mais se adequam ao perfil do cargo que eu tenho. Então, seleção compara aqueles candidatos que estão ali, que foram recrutados, e exclui os que não se adequam e escolhe aquele que mais se adequa. E o que eu posso usar como ferramenta, como instrumento para realizar a seleção? Na iniciativa privada, as possibilidades são maiores. Eu posso usar
Por exemplo, entrevista e seleção, a entrevista dirigida, com roteiro pré-estabelecido. Então, se faz um roteiro e se aplica, então se faz aquelas perguntas, geralmente perguntas que têm sentido, que têm um propósito. Se usa muito entrevistas por competência. Então, me conte uma experiência em que você teve que mediar conflitos na sua organização. Me fale um problema que você vivenciou em relação à correção de erros, por exemplo. Então, pode ser também, a gente pode utilizar as provas de conhecimento, provas específicas de português, ou provas de redação de documentos oficiais, ou testes de Excel, por exemplo, provas de Excel. Você tem que fazer ali uma planilha. Elas medem muito as habilidades do candidato. Os testes psicológicos também, testes de personalidade, conhecer valores importantes para os candidatos. E é importante a gente dizer que os testes psicológicos, eles são restritos aos psicólogos. Ou técnicas de simulação, por exemplo, em que você vai simular uma venda, você vai simular uma mediação de um conflito, você vai dramatizar que você está planejando algo. No serviço público, recrutamento e seleção se dá de uma forma um pouco diferente. Por quê? Porque eu tenho que seguir os princípios legais constitucionais da moralidade, da legalidade, da publicidade, da eficiência, da economicidade. Lembram do LIMP? E na Constituição Federal, nós temos no artigo 6, dizendo que a investidura em cargo público de provimento efetivo, dependerá de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. E o que é investidura? Investidura é entendida como procedimento administrativo mediante o qual se perfaz o provimento, a ocupação do servidor no cargo, no emprego ou na função pública. Mas no emprego público também, professora, as empresas privadas, sim. Vejam, Petrobras, BRB, Correios, todas as empresas públicas precisam fazer concurso público, né? Para a investidura, para gerenciar a investidura do provimento efetivo dos cargos e empregos públicos. A contratação temporária, ela pode se dar, ela deve se dar somente por necessidade temporária, num lapso de tempo, e tem que ser de excepcional interesse público. Então, nós estamos falando de calamidades, de surtos, de epidemias, de situações de emergência, de licença, obra, por exemplo, nesse período de pandemia, pelo coronavírus. Então, muitos contratos temporários de enfermeiros, de motoristas de ambulância foram feitos para atender uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Nós temos também, por exemplo, o censo do IBGE. É uma situação temporária. Então, há duas formas de se fazer provimento, de se ocupar um cargo público. Primeiro, é originário. E a única forma de se fazer o provimento de cargos públicos de forma originária, ou seja, não se tinha vínculo anterior com a administração pública, é por nomeação. Então, a nomeação, guardem bem isso, a nomeação é a única forma de se fazer o provimento originário, ou seja, quando a pessoa não tinha vínculo nenhum com o serviço público. O derivado é quando a pessoa já tem um vínculo ou já tinha um vínculo com o serviço público. E do modo derivado, as formas de provimento derivado é promoção, aproveitamento, readaptação, reintegração, recondução, reversão. Tem formas de provimento vitalício, que é aquele em que o seu ocupante só perde por sentença judicial transitada em julgado. O que é sentença judicial transitada em julgado? Na última instância.
Somente quando passar por todas as instâncias e transitar em julgado é que o ocupante perde o cargo. Um PAD não é capaz de tirar esse cargo vitalício de um juiz, de um promotor, de um ministro do Tribunal de Contas. Eu tenho também uma forma de provimento efetiva, que são o quê? Aqueles cargos que dependem de concurso para que o servidor passe a pertencer em definitivo do quadro da administração pública. E os cargos em comissão, que são aqueles que possuem caráter precário, em que o agente pode ser livremente nomeado ou exonerado. A gente costuma dizer que eles são de livre nomeação e livre exoneração. No serviço público, o recrutamento ele se dá por meio de edital. O edital é a forma de se recrutar, de se atrair pessoas para ocupar os cargos efetivos ou vitalícios. E como que se dá esse processo? Primeiro, precisa ter uma vacância. O servidor público aposenta, pede exoneração. Importante a gente saber que exoneração é a vacância do cargo não por penalidade, como é a demissão. Ou o servidor aposenta, pede exoneração, uma nova lei cria mais cargos, cargo público só pode ser criado por lei específica, né? Então, houve vacância. E aí o setor pede servidores para gestão de pessoas, a gestão verifica. Há vagas na lei, porque todo cargo público precisa estar previsto em lei, inclusive a quantidade daquelas vagas. A gestão de pessoas escolhe a banca que vai elaborar o concurso, elabora e publica o edital, e a gestão de pessoas realiza e homologa as inscrições. A seleção se dá pelo instrumento do concurso público. Isso para quê? Para garantir a igualdade de todos perante a lei, o que a gente chama de isonomia. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvada as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e livre exoneração. Ou seja, os cargos em comissão não prescindem de concurso público. As funções de confiança devem ser exercidas por servidores públicos efetivos. Cargos em comissão podem ser ocupados por pessoas externas à administração pública. E qual que é a validade de um concurso público? O concurso público tem validade de até. Isso é muito pegadinha de prova de concurso, hein, gente? Até 2 anos, não é de 2 anos, é até 1 ano? Pode. 1 ano e meio? Pode. E aí, quanto que eu vou prorrogar? Uma vez por igual período. Uma vez por igual período. E aí, eu que estou lá na gestão de pessoas, eu preciso agora organizar um concurso público e o que é que eu tenho que observar? Quais são os requisitos para a investidura em um concurso público? A Lei 8.112, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, autarquias e das fundações federais, determina que são requisitos para investidura em cargo público: nacionalidade brasileira. Professora, estrangeiros não podem ocupar cargos públicos? Guarda essa daí. Guarda essa que eu já vou te explicar daqui a pouco. Então, precisa ser brasileiro, precisa gozar dos seus direitos políticos, estar quites com as obrigações militares e eleitorais, deve ter o nível de escolaridade exigido para o cargo, a idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental. A investidura em cargo público se dá com a posse. Qual a porcentagem de vagas para pessoas com deficiência em concurso público? De 5% a 20%. E qual que é o caminho a seguir do provimento até a estabilidade? Então, vejam lá.
nós tivemos cargos que estavam em vacância, nós tivemos a vacância dos cargos. Ela vai, então, elaborar o recrutamento, e o recrutamento no serviço público se dá por meio de edital. E aí vai ver a requisição do concurso, a verificação se existe vagas em lei, verifica a necessidade do concurso, os critérios necessários para o recrutamento para seleção. Então, o que acontece? A gestão de pessoas publica o edital. Ela contrata a banca, ou uma banca externa, ou uma banca interna do próprio órgão, e realiza o concurso e publica o edital. E aí, então, vai haver a nomeação. O que é nomeação? É o ato administrativo da administração pública que vai dar publicidade àquele resultado daquele concurso. O servidor público aprovado em concurso, nomeado, tem até 30 dias, e vejam bem, 30 dias para tomar posse. A posse é a investidura no cargo público, com a presença do nomeado ou não, porque a posse ela pode se dar por procuração específica. Não é necessário que a própria pessoa vá lá tomar a posse. Ela pode se dar por procuração. E da posse ao exercício efetivo, quando se realmente começa a trabalhar, eu tenho que acontecer em até 15 dias. Então, da posse ao exercício efetivo, 15 dias. Eu posso entrar em exercício efetivo por procuração, como acontece na posse? De forma alguma, não pode. E aí, do exercício efetivo até o estágio probatório, eu tenho 36 meses. Só os 36 meses, professora? Não, eu tenho que ter transcorrido o tempo do exercício efetivo, 36 meses, mas eu tenho também que ter sido aprovada numa avaliação especial de desempenho. E só aí, então, eu vou ter a minha sonhada estabilidade. E quando eu estiver organizando esse concurso, eu tenho que prever alguns itens que são essenciais e que estão, inclusive, em decreto, esse decreto 6.944 de 2009. O edital, ele precisa ter ampla divulgação das normas do certame, porque ele é o instrumento que convoca pessoas. Eu tenho esses cargos aqui para serem ocupados. Então, ele precisa obedecer ao princípio da publicidade. E ele precisa ter alguns itens, como, por exemplo, a banca realizadora, o órgão responsável pelo certame, pelo concurso, o ato ministerial que o autoriza, número de cargos ou empregos públicos, número de cargos ou empregos públicos reservados às pessoas com deficiência e quais são esses critérios. E lembrem-se, de 5% a 20%. Denominação do cargo ou emprego público, ingresso e remuneração inicial, a lei de criação do cargo, atribuições, nível de escolaridade, locais, horários, procedimentos para inscrição, valor da taxa de inscrição e as suas respectivas hipóteses de isenção, documentos apresentados na inscrição, disciplinas das provas, prováveis datas da realização da prova, número de etapas e fases, metodologia para classificação, prazo de validade do certame, formas de julgamento, escolaridade e experiência profissional. E atenção, a escolaridade e a experiência profissional, quando exigida, devem ser comprovadas no ato da posse e não da inscrição do concurso. Porque muitos concursos, como da Polícia Militar, dos bombeiros, então tem uma restrição de idade e tem restrição de altura. Mas isso por quê? O exercício da função assim exige. Mas se não tiver nenhuma explicação para a exigência de limite de estatura, de altura, então acima de 1,60, se não tiver razão de ser, se aquele cargo não exigir limite de idade de estatura,
Isso é vedado, não se pode colocar essa limitação. E a tão sonhada estabilidade? Então, empregados públicos não têm estabilidade, somente os detentores de cargos públicos. Só vai conseguir após 36 meses de exercício mais avaliação especial de desempenho. Há algumas situações em que o servidor público estável pode ser demitido, como por exemplo, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, quando o ocupante do cargo público cometeu algum crime e aí ele foi condenado em primeira, em segunda, em terceira instância. Também mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa e contraditório, e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho. Então, avaliação periódica de desempenho insatisfatória, 3 seguidas, pode gerar a demissão. Estamos, então, ao fim da nossa aula sobre recrutamento e seleção no serviço público. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gravado todos aqueles prazos, todas aquelas formas de prover cargos públicos, porque é um assunto muito importante, que traz aspectos da Lei 8.112, que são importantes para você passar num concurso, para você trabalhar num órgão público no setor de gestão de pessoas, tá certo? Então, até a próxima aula.